Há uma bonita música que conta a história de um retirante que veio para o Sudeste tentar a sorte. Essa música é dividida em 3 momentos. No primeiro, ele fala de um prédio que ele construiu e que, quando ele estava à porta, olhando esse prédio, uma pessoa chega à porta e diz: "Você quer roubar aqui? Qual é a sua intenção ao estar aqui?", o que o deixa muito triste. O segundo momento, de tristeza ainda maior, ele olha para uma escola que ele também ajudou a construir e um dia a sua filha chega e diz: "Papai, eu vou me matricular", e é informada por uma pessoa da escola que criança de pé no chão lá também não podia estudar. No terceiro momento, ele fala de uma igreja que também ele ajudou a construir, da mesma forma como o prédio e a escola, mas lá, por sua vez, o padre o deixava entrar. E aí tem uma parte da música que ele diz: "Foi lá que Cristo me disse, rapaz desse de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar." Embora o tema geral da música seja um tema sobre injustiça social, sobre desigualdade, eu queria chamar um pouco a sua atenção sobre perda da sensibilidade de Deus. Não há nada mais grave para o ser humano do que a perda da noção, a perda da sensibilidade de Deus. Isso se dá por alguns fatores. O primeiro fator é o fator tecnológico. Há séculos atrás, o homem guiava a sua vida e era muito mais norteado por fatores naturais. Eram as estações do ano, era o nascer do sol, era o pôr do sol, eram as fases da lua. E a sua vida era guiada, e isso, de certa forma, ajudava muito mais a ele estar atento às coisas da sua volta, e com isso não só a natureza, mas o poder de Deus, a mão de Deus. A partir do momento que o homem cria o relógio, ele começa a ficar muito mais dependente de uma máquina e para de ter a sensibilidade de ver o que está acontecendo à sua volta. Quantas vezes nós acordamos, corremos daqui, corremos para lá, e de repente, quando nos damos conta, o dia passou e não olhamos sequer a luz do sol, não olhamos a chuva. Um outro fator também, e esse fator é muito ligado às pessoas religiosas, é o fator de uma religiosidade que só valoriza o extraordinário. Há muitas pessoas que são até religiosas, sim, mas na sua religião só é valorizado o extraordinário. São os milagres que acontecem, são as programações especiais. Programação comum não as sensibilizam em relação a Deus. Elas só veem Deus, só sentem Deus quando algo de extraordinário está acontecendo. Seja extraordinário no sentido místico de milagres, testemunhos de prosperidade, seja extraordinário no sentido de eventos especiais, programações especiais. Isso também é um fator que tira a sensibilidade de Deus, porque ela deixa de ver Deus nas pequenas coisas. O Salmo 139 é um salmo do grupo de salmos de louvor, mas também é considerado como um salmo sapiencial. E Davi, nesse salmo, que você poderá ler depois com calma, é muito conhecido, mas leia de novo, ele vai exatamente falar de Deus na simplicidade da presença dele na vida e na existência. É lindo esse salmo, porque ele começa dizendo: Deus sabe de tudo, o Senhor me conhece, eu posso ir para o mais alto dos montes, ou nas regiões mais abissais, mas Deus ali está. Mesmo no fundo do mar, Deus ali está. Deus sabe de tudo. Versículo de 1 a 6 ele vai abordar e vai dizer lá pelas tantas que tal conhecimento, tal ciência é maravilhosa demais, eu não consigo compreender. Depois ele vai dizer que Deus me criou, Ele cuida de mim, Ele me formou. E ele é bonito nessa parte porque ele vai dizer que Deus me teceu no ventre da minha mãe. Deus me formou antes dos meus ossos serem formados. Deus já me conhecia, ou seja, como se ele fosse um arquiteto, e ele planejou inclusive como eu seria. Como salmista, ele resgata essa sensibilidade de Deus, essa noção da presença de Deus, do cuidado de Deus em nossas vidas, essa noção de que Deus está nas coisas simples. A nossa sensibilidade de Deus vai fazer com que algumas coisas aconteçam nas nossas vidas maravilhosas.
Em primeiro lugar, quando resgatamos a nossa sensibilidade de Deus, nós passamos a ter a percepção de que já somos um milagre. Aquele que tem a sensibilidade de Deus, a percepção de Deus, ele não vive correndo atrás de milagres, porque ele já sabe que a sua vida, a sua existência é um milagre. No batimento do seu coração, ele sente a presença de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, a proteção de Deus. Ele sente o cuidado de Deus no ar que ele respira, porque ele sabe que Deus cuida dele nos mais insignificantes detalhes da vida, da existência. Ele sabe que Deus está ali nas coisas mais simples da vida. Ele tem a percepção que nenhum momento escapa do cuidado e do amor de Deus. Em segundo lugar, quando resgatamos a nossa sensibilidade de Deus, a adoração passa a se sobrepor às nossas dores e às nossas lutas. Há vários salmos que nós vamos ver o salmista vivendo dores, vivendo dificuldades, mas mesmo em meio a essas dores vai ter um versículo no final que ele resgata a sua esperança, a sua adoração. Ele diz: eu ainda vou encontrar razões para te adorar e para louvar o teu nome. Quando resgatamos a nossa sensibilidade de Deus, a adoração, a esperança sempre vão se sobrepor às nossas lutas e às nossas dificuldades. O meu desejo, e eu poderia encerrar dizendo que eu desejo bênçãos para você, vitórias. A maior vitória que você pode ter é resgatar essa sensibilidade de Deus. E assim você vai perceber a presença de Deus nas mínimas coisas da sua vida. E nada escapa o seu cuidado e a sua proteção. Que Deus te abençoe e te ajude.